Ex-ministro de Bolsonaro agradeceu propina, diz PF, né? Ele também recebeu propina. Bom, matéria aqui do Poder 360. Acompanha comigo aí. A PF, Polícia Federal, afirmou que José Carlos Oliveira, ex-ministro do Trabalho e da Previdência Social do governo de Jair Bolsonaro, PL, recebeu valores indevidos da CONAFER, Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais. A entidade é acusada de envolvimento no esquema de descontos ilegais do INSS, Instituto Nacional do Seguro Social. Segundo a PF, Oliveira auxiliou a CONAFER a operar o esquema quando estava à frente do Ministério e quando foi presidente do INSS e recebeu montantes de Cícero Marcelino, operador financeiro do grupo. Em seu relatório, a corporação aponta haver mensagens de WhatsApp de agradecimento de José Carlos Oliveira a Cícero após receber valores indevidos. Olha aqui, interessante, né? Bom, mas não para por aí. Observem bem que essa matéria aqui, gente, ela tá redigida de uma forma muito centrada. Eu tava esperando aqui sapeco para tudo quanto é lado, principalmente por ser o ministro de Bolsonaro, mas não. Na quinta-feira, 13 de novembro de 2025, Oliveira foi alvo da nova etapa da Operação Sem Desconto da PF. Ele não foi preso, mas está usando tornozeleira eletrônica e sendo monitorado. A PF também determinou busca e apreensão em todos os endereços ligados a ele. Eu tenho que corrigir o título depois, né? Porque eu coloquei lá que ele está preso. Porque eu pensei que ele tinha sido preso, né? E depois tinha sido liberado com a tornozeleira eletrônica, né? Coloquei no título ele preso lá, depois tem que corrigir. O Poder 360 entrou em contato por e-mail com a defesa de José Carlos Oliveira para perguntar se gostaria de se manifestar a respeito da investigação da PF. Não houve resposta até a publicação desta reportagem. O texto será atualizado caso uma manifestação seja enviada a este jornal digital. Este jornal digital procurou também a CONAFER. A confederação pediu que seja respeitado o princípio da presunção de inocência dos acusados e afirmou que está disposta a cooperar plenamente com as autoridades competentes para a elucidação dos fatos e para que a verdade jurídica se imponha. Bom, a investigação da PF sobre Oliveira é citada pelo ministro André Mendonça, do STF, Supremo Tribunal Federal, na decisão que autorizou a nova etapa da Sem Desconto. A operação apura irregularidades relacionadas aos descontos de mensalidades associativas aplicados sobre as aposentadorias e pensões do INSS, sem autorização dos beneficiários. José Carlos ocupou os mais altos cargos da administração pública em matéria previdenciária no Brasil, o que permitiu à organização criminosa manter, então é bom entender essa parte aqui, manter e expandir, ou seja, quando ele assumiu a presidência, já havia um esquema rolando. Ele ajudou a manter o esquema e ajudou a coisa andar. Outro ponto, gente, que nós precisamos lembrar aí, e muitos jornais às vezes omitem esse detalhe, o esquema, ele vem, principalmente o Sindinop, ele já vem com descontos desde 2015. Esses descontos, eles não começam no governo Bolsonaro como muitos tentam passar a ideia, não. Ele já vem desde 2015, tá? Em 2020... 2019 para 2020 vem a MP do Bolsonaro para tentar, né? Agora a gente começa a entender por que Bolsonaro tentou fazer o negócio e ao mesmo tempo ele teve dificuldade, porque havia infiltrado dentro do próprio governo que parece que estava dificultando, estava se utilizando. O cara, ele já era diretor lá de um cargo na polícia, lá no INSS antes dele ser levado ao ministério, né? Bom, continuando. Deixa eu ver aqui. Trata-se de um agente público
que, na perspectiva da representação policial, foi estratégico para o esquema, haja vista que sua... não sei se deu uma caída ali, gente. Na perspectiva... Deixa eu repetir aqui, né? Que parece que o OBS caiu ali, então vamos repetir aqui, né? Onde foi que eu parei? Aqui, escreveu Mendonça. Trata-se de um agente público que, na perspectiva da representação policial, foi estratégico para o esquema, haja vista que sua atuação foi decisiva para o funcionamento e blindagem da fraude da Conafer. Mendonça citou na planilha de fevereiro de 2023 que registra pagamento de R$100 mil a São Paulo Yasser, recordando-se que José Carlos alterou seu nome e tinha como apelido Yasser e São Paulo. Olha os nomes das planilhas aí, voltamos aos títulos das planilhas. Reforçando o vínculo entre eles e os repasses, Oliveira foi ministro do Trabalho e da Previdência de março até dezembro de 2022, o fim do governo Bolsonaro. Presta atenção aqui a data que esse cara foi ministro de Bolsonaro, tá? De março até dezembro de 2022 do governo Bolsonaro. Então, quando é que ele entra, gente? Ele entra naquele momento de transição dos partidos. O que tem a ver? Muitos dos ministros de Bolsonaro, nesse momento entre março e abril, deixaram os ministérios porque eles não podiam disputar cargos políticos sendo ministro, então eles têm que deixar ali no final de fevereiro até o meado de março para se filiar a um partido ou, se for filiado a um partido, lançar ali a pré-candidatura ao Senado, a deputado, a governador, a presidente, qualquer um que seja os cargos eletivos naquele momento. Então o cara sai e assume provisoriamente um outro no lugar dele, que nesse caso foi esse menino. Esse menino, ele foi um ministro provisório, vamos dizer assim. E aí é que chama a atenção, porque quando você pega como é que chama? O gráfico dos descontos, é justamente de julho de 2022 para frente que os descontos começam a se tornar mais evidentes. Até então eram tímidos. Eles vinham em larga escala até 2018, 2019. Bolsonaro assume, faz uma mudança. Qual foi a primeira mudança que ele fez, gente? Ele acabou com o Ministério do Trabalho. Essa derrubada do Ministério do Trabalho, esse fim do Ministério do Trabalho, colocando jogando toda a atribuição para dentro do Ministério da Justiça, né? Que foi para lá, que foi para o Ministério do Trabalho, o que aconteceu? Fez com que houvesse uma dificuldade ali para que esses descontos fossem feitos. Já houve uma dificuldade ali por conta disso. Nessa primeira ação de acabar com o Ministério do Trabalho, já atrapalhou essa questão. Então, aí deu uma diminuída. Depois veio a medida provisória de Bolsonaro e depois veio o projeto, né? Veio o projeto que foi todo destrinchado, né? Nós temos a CONTAG, né? Mandando, fazendo, eu esqueci o nome que dá, né? Não é emendas que dá, mas são textos que são apresentados para colocar, para alterar o projeto enquanto ele está sendo elaborado. E a CONTAG, ela fez 90, e desses 90, 9 ou foram 10 tiveram assinaturas de petistas e outros parlamentares de esquerda assinaram o restante. Mas enfim, então a gente começa a perceber que o cara, ele entra no final de março ou de 2022, vai até dezembro, e é ali que a coisa começa. E a ligação dele, gente, é justamente com os sindicatos. Oliveira mudou seu nome para Ahmed Mohamed Oliveira Andrade. Esse cara, acho que entrou para o Islã, deve ter sido. Além disso, em 1º de julho de 2021, quando era diretor, presta atenção, quando ele era diretor, tá?
Ó, além disso, em 1º de julho de 2021, quando era diretor de benefícios do INSS, Oliveira autorizou o desbloqueio e repasses de R$ 15.367.624,30 à Conafer, mesmo sem comprovação das filiações exigidas. Esse período aqui era o período que estava rolando a briga pela MP, né? Aquele período que eles queriam, que o governo Bolsonaro queria, né, dificultar o acesso a esses descontos, né? Enfim, de 15.000 aqui. A Conafer, mesmo sem comprovação das filiações exigidas pela ACT, Acordo de Cooperação Técnica, essa sigla significa isso. Os ACTs são acordos que as entidades de classe, como associações e sindicatos, formalizam com o INSS. Esses acordos permitem que as entidades realizem descontos de mensalidades associativas diretamente na folha de pagamento dos beneficiários do INSS, desde que autorizados pelos aposentados e pensionistas. A investigação afirma que, mesmo depois de virar ministro, Oliveira manteve proximidade com líderes do esquema. Em diversas ocasiões, os investigados referiam-se como São Paulo, discutindo pagamentos e apoio político necessário para evitar a suspensão do ACTs e as auditorias do INSS. Né? Mendonça caracteriza Oliveira como um dos pilares institucionais que permitiu o esquema de fraude da Conafer. Né? Agora vejam só que interessante. O cara, ele antes de ser ministro, ele já vinha dentro do esquema. Aí virou ministro provisório ali, aí o cara se aprofundou mesmo, achou que ninguém não ia pegar. Bom, a íntegra da nota da Conafer, a entidade, né, que se utilizou dos descontos, né? Ela aqui vai, vamos lá, uma nota dela. Vamos ver o que ela diz aqui, né? Tem que ver o outro lado dos meninos também, né? Dos aposentados ninguém vê, mas vamos ver o outro lado aqui dos rapazes. A Conafer tomou conhecimento com grande preocupação da nova fase deflagrada hoje pela polícia. Ah, claro, tem que se preocupar, né, meu irmão? Pegaram o cara que era a fonte, né, que levava o dinheiro até vocês, tem que se preocupar. Acabou a mamata, né? Federal no âmbito da operação sem desconto, que resultou em prisões e medidas cautelares envolvendo pessoas com vínculos profissionais à nossa entidade. Entre os nomes citados pela imprensa nessa etapa estão Tiago Abraão Ferreira Lopes, Cícero Marcelino de Souza Santos, Samuel Crisóstomo Bonfim Júnior e Vinícius Ramos da Cruz. Nós reafirmamos com veemência o princípio basilar do Estado de Direito, a presunção de inocência. Todos os citados nela têm o direito processual e moral de ter sua defesa assegurada. Agora tem um detalhe aqui, peraí, gente. Peraí, Tiago Abraão Vera Lopes, Cícero Marcelino de Souza Santos, Samuel Crisóstomo do Bonfim e Vinícius. Ué, não colocaram o nome do cara aqui não, gente. Fizeram a listinha aqui, mas o nome lá do ex-ministro, que era diretor antes de ser ministro, que já fazia, né? Não tá aqui não. Quer dizer, filho, vai sobrar pra você, compadre. Vai sobrar pra você. Nós afirmamos com veemência o princípio basilar do Estado de Direito, a presunção de inocência. Todos os citados nela têm direito processual e moral de ter sua defesa assegurada e sua honra preservada enquanto não houver decisão judicial condenatória definitiva. A Conafer confia nas instituições e, ao mesmo tempo, exige que sejam respeitados os direitos fundamentais dos investigados. Engraçado, ninguém respeitou os direitos fundamentais dos aposentados, né? Mas os investigados, claro, eles merecem. É impossível ignorar o contexto político e midiático que envolve esta investigação. Agora vamos colocar a culpa na política e na mídia, gente, tá? Vou ler de novo, ó. É impossível ignorar o contexto político e midiático que envolve esta investigação. A Conafer, entidade que empregou mais de 1.200 trabalhadores no Brasil e que construiu ao longo de anos trabalhos e projetos em todos os estados, está sendo colocada no centro de uma exposição pública que, a nosso ver, tem traços de cortina de fumaça, enquanto organizações e estruturas de fachada
criadas somente para desviar recursos e sem a mínima estrutura operacional permanecem relativamente lisas. A criminalização de entidades sérias e com comprovada atuação social suscita indagações legítimas sobre motivação e proporcionalidade das ações. Os impactos práticos dessa operação já são evidentes e gravíssimos. A paralisação forçada de nossas atividades prejudica milhares de famílias do campo, povos indígenas e comunidades. É engraçado que foi esse mesmo discurso aqui de prejuízo que eles usaram lá quando veio a medida provisória de Bolsonaro e depois quando veio o projeto PL, né, para dificultar os descontos. Eles usaram esse mesmo discurso, né, de prejuízo aos trabalhadores, aos aposentados e blá, blá, blá. E a gente viu aonde foi parar esse prejuízo. Bom, que dependem das ações técnicas de saúde e de geração de renda promovidas pela Conafer. Entre as iniciativas afetadas, destacamos programas que contribuíram para o melhoramento genético de rebanhos em pequenas propriedades, ações de assistência em saúde e centenas de milhares de atendimentos sociais que ampliaram possibilidades de autonomia e desenvolvimento para quem mais precisa. A responsabilidade individual não pode e não deve transformar-se em punição coletiva aos beneficiários dos nossos projetos. Aos beneficiários dos projetos, não é engraçado? Reafirmamos que a Conafer está disposta a cooperar plenamente com as autoridades competentes para a elucidação dos fatos e para que a verdade jurídica se imponha. Entretanto, exigimos que a investigação transcorra com isonomia, transparência e sem espetacularização que prejudique o direito de defesa e o exercício das atividades sociais essenciais. Em outras palavras, não divulguem o que a gente fez, não contem ao povo que nós aprontamos. Pra quê? Esse espetáculo midiático? Vai falar pro povo que nós roubamos ele? Não, pô, faça um negócio caladinho, ninguém precisa saber, né? Ninguém. Bom, continuando que não acabou. A utilização de prisões e exposição midiática como mecanismo de condução política de narrativas é prejudicial ao interesse público e aos milhares de cidadãos que dependem de serviços no meio rural, né? Por fim, manifestamos solidariedade institucional às famílias dos colaboradores e à rede de produtores, técnicos e beneficiários que hoje enfrentam incertezas. Reiteramos nosso compromisso, eita nós, histórico com o desenvolvimento autônomo e sustentável do campo, com a promoção da autonomia dos povos originários e com a redução das desigualdades no país. Que bonitinho. Pedimos à sociedade e à imprensa que aos poderes públicos que respeitem a presunção de inocência, que acompanhem o processo com responsabilidade jornalística e que garantam que a investigação não sirva de instrumento para golpes políticos ou para silenciar ações sérias em favor das populações rurais e tradicionais. A Conafer seguirá acompanhando os desdobramentos e tomará todas as medidas legais cabíveis para garantir a defesa de seus dirigentes e proteger a continuidade dos serviços que beneficiam milhões de brasileiros no campo. Aí tá aqui, né, tudo bonitinho, tal. Bom, gente, tá aí a matéria, né? Tá aí a matéria do ex-ministro aí. Você vê que a Conafer deixou ele de fora, né, da listinha de defendidos ali, né? Ele ficou de fora. Mas tá aí, gente. Se fez, filho, não importa qual governo tá, não. Bata no lombo do rapaz, né? Tem que pagar.